Fabinho, então vamos lá. Janela fechou e Matheus Donelli e Héctor Hernandes. Qual o plano para esses dois jogadores? Vamos analisar tudo com muita calma. O Donelli é um atleta formado no clube, tem um contrato longo com o clube e existiram algumas possibilidades e a gente estava analisando dentro dessas possibilidades. Um jogador, como eu disse, foi formado aqui, está treinando todos os dias, está se dedicando. Nós vamos analisar agora com muita tranquilidade. Da mesma forma o Héctor. Existiram algumas possibilidades para esses dois atletas e agora com a grande maioria da janela fechada, mas existem algumas outras. Nós vamos analisar com mais atenção para tomar decisão. Mas é importante dizer que são dois profissionais do Corinthians que trabalham, que têm se dedicado e, como eu disse, vamos aguardar um pouco mais para ver de que forma que vamos agir. Fabinho, talvez você seja o cara mais frustrado com o transfer ban no Corinthians, né? Porque eu imagino que a vontade do executivo é contratar. É verdade que você já tinha conversas encaminhadas com alguns jogadores? Em que pé há a possibilidade do Corinthians sair desse transfer ban? Tá? As conversas sempre existiram, né? Em todas as janelas. O monitoramento eles sempre foram feitos. Os atletas sempre contactados. Existe um setor muito competente que realiza esse trabalho através do Renan, do Thiaguinho, de toda a sua equipe. E a gente tem que entender os momentos do clube. O Dorival, desde a sua chegada, ele pediu os reforços. Eu estive pessoalmente na casa dele, nós conversamos em relação a isso. Mas agora a gente também tem que entender a realidade do Corinthians. Não é momento para lamentar. Tem que se olhar para aquilo que está sendo feito, jogadores da base que estão sendo lançados, renovações de contratos de atletas que estavam por vencer, manutenção de jogadores importantes do grupo. Então é isso que tem que se colocar em consideração. É difícil a gente conseguir fazer tudo aquilo que seria o ideal, né? Você fazer todas as contratações necessárias, você renovar todos os contratos que são necessários. Mas a gente precisa entender o momento do Corinthians, o torcedor ele tem entendido isso, não foi possível, agora o que nos resta é continuar trabalhando com esse grupo que está se dedicando ao máximo, um treinador super competente, e eu gostaria muito de falar sobre o trabalho do Dorival e da sua comissão técnica, um treinador, se vocês repararem, não foi de hoje, mas um treinador que consegue mudar a forma de jogar durante a partida. O treinador teve coragem de lançar jovens atletas, está trabalhando alguns outros, que daqui a pouco vocês vão ver aí já com oportunidade. Isso é um trabalho que tem que ser elogiado. Muito satisfeito com o trabalho do Dorival, não é só por essa retomada que ele está tendo agora. Mesmo nos momentos difíceis que passamos, eu sempre acreditei no trabalho, porque pelo aquilo que eu conheço de trabalho do treinador, pelo aquilo que ele realiza aqui hoje, que é o mais importante. Se você reparar, hoje nós iniciamos o jogo numa linha de 5 e por alguma dificuldade que a sua comissão técnica e o Dorival enxergou, ele já mudou para uma linha de 4. Ele está achando alternativa dentro desse elenco, jogadores crescendo de produção com o professor Dorival. Então eu gostaria muito de parabenizá-lo até aqui, entendendo que há um caminho enorme pela frente. Mas o Dorival vestiu muito bem a camisa do Corinthians, está entendendo o momento que o Corinthians está passando e diariamente essa é a nossa conversa. De novo, queríamos sim os atletas, o Dorival certamente ele pediu, já falou, mas daqui para frente é valorizar esse elenco, esse trabalho. E entendemos que tem muita coisa pela frente, o Campeonato Brasileiro ainda a gente precisa buscar pontos importantes. Os atletas sabem disso, já foi conversado, precisamos mudar essa chave e eu espero que daqui para frente a gente consiga, com muito trabalho, ir buscando aí os resultados importantes que nos dê uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro. Fabinho, se noticiou nos últimos dias a recusa do Corinthians em relação à proposta da Roma pelo Yuri Alberto. Para você, nesse momento, o Yuri é inegociável pela importância que ele tem para o time? O Yuri e tantos outros. Esse trabalho também é importante você falar. O
Corinthians, é claro, o torcedor, de novo, nós queríamos, o Dorival queria as contratações, mas você mantendo jogadores importantes, nós tivemos aí a manutenção de todo o elenco mantido aqui, Yuri, o Memphis, Garro, todos os jogadores permaneceram, algumas renovações que já estão sendo tratadas. É claro que existem outras, mas nós estamos tratando cada momento. Tivemos aí uma renovação que tivemos aqui acelerar de alguns jogadores da base. Nós estamos preparando o Corinthians, trazendo estrutura para essa equipe, para esse clube. Um trabalho que se iniciou em 2024, uma reconstrução do elenco, e essa reconstrução ela continua. Nós tivemos aí nas duas últimas janelas, fizemos somente 2 contratações, e isso não foi porque não tinha o monitoramento, não foi porque não tinha conversa com os atletas, foi porque a gente passa por alguns momentos difíceis. Então, a gente está entendendo bem isso. E eu, como executivo de futebol, não estou aqui para lamentar, eu estou aqui para trabalhar com aquilo que nós temos e muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que o professor Dorival também. E é com esse entusiasmo que nós vamos continuar até o final. Entendendo que demos um passo importantíssimo na Copa do Brasil, uma semifinal. Não é para qualquer um, é um resultado expressivo. Agora, mudar essa chave para o Campeonato Brasileiro, onde temos um jogo importantíssimo contra o Fluminense fora de casa. Fabinho, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de falar com você depois da saída do Cauê Furquim, né? Você até citou agora que teve que acelerar algumas renovações, imagino que teve algo a ver com essa saída. Queria que você explicasse para o torcedor o que de fato aconteceu, por que o Cauê saiu por esse valor do dia para a noite, o porquê que ele estava treinando no profissional com o mesmo salário da base. Se você pudesse esclarecer para a gente toda essa situação, por favor. Até hoje eu não falei nada sobre isso porque eu não acho que eu tenho que me defender em nada. Eu trabalho para o Corinthians e essa foi uma situação que existe alguns processos no Corinthians que eles precisam ser melhorados, essa é a verdade. A gente está evoluindo em algumas áreas e precisamos evoluir em outras. Um jogador que é da base e existiu, né, a primeira renovação do atleta e a gente entendeu que em nenhum momento a valorização do jogador se deve a estar relacionada com um jogo. Um jogador que todos os scouts do mundo inteiro, de todas as categorias de base conhecem, e não é só ele. Existe um trabalho que todos os clubes realizam, ainda mais os clubes do exterior, eles realizam do sub-15, 16, 17, eles conhecem todos os jogadores. Então, o importante é que a gente, junto com o presidente Osmar, a sua diretoria da base, com o Nenê, com o Alex Brasil, a gente está cada dia mais alinhando esse processo para que o Corinthians a cada dia fique fortalecido. O que precisa ser melhorado, Fabinho? Você pode falar? Alinhamento, alguns processos pré-estabelecidos pelo clube, o presidente tem tratado disso pessoalmente, a gente tem colaborado para que a gente consiga, tão logo, estar muito bem alinhado para que a gente não aconteça, né, o que aconteceu e daqui para frente alinhar ainda mais esses processos, para, como eu te disse, o Corinthians continue crescendo. É um trabalho de reconstrução e esse trabalho da reconstrução que está sendo feito no profissional, ele certamente passa pela categoria de base, que na verdade somos todos Corinthians e enquanto a gente tiver nessa cadeira, a gente vai fazer o melhor e esse melhor também se dá ao apoio a todo o processo de categoria de base. Fabinho, desculpa, Galvão. É correto dizer que no futebol a prioridade do Corinthians é, por exemplo, se acertar com o Santos Laguna, pagar o que está devendo, para evitar um acúmulo de processo de transfer ban quando a janela for aberta mais para o final da temporada? Existe mas vários departamentos competentes que estão tratando disso. É um fato que já está aí. Agora, está sendo bem alinhado, liderado pelo nosso presidente, toda a diretoria jurídica, o financeiro, para que a gente resolva isso. O Corinthians precisa, né, em algum momento, ter essa situação resolvida, mas não foi possível agora, por diversos fatores. E com certeza foi feito um esforço muito grande
O presidente Osmar se empenhou pessoalmente para que isso fosse resolvido. E como eu te falei, aqui nós não temos espaço para lamentar. Temos espaço para continuar trabalhando, entendendo a camisa que a gente está trabalhando, honrando. É uma camisa grande, que claro que precisamos de fazer os ajustes, alinhar melhor todos os processos, fazer um planejamento para curto, médio e longo prazo, e é isso que eu estou fazendo aqui no Corinthians desde a minha chegada. É um trabalho árduo, mas eu te confesso que estou muito feliz e muito entusiasmado para que a gente consiga fazer o melhor por esse clube. E falando a respeito... Só uma pergunta sobre o ano, com tudo que aconteceu na temporada. Não é todo ano que um clube passa por um processo de impeachment de um presidente. E ainda vocês tendo que enfrentar um transfer ban. Terminar o ano com um título e a chance de buscar um outro título, porque o Corinthians vai até dezembro com esse sonho agora, porque só joga em dezembro. Dá para considerar um ano vitorioso do Corinthians? Muita coisa ainda para acontecer. Praticamente o campeonato, o segundo turno brasileiro, terceira, quarta rodada, me ajudem, acho que é isso, né? Está longe ainda de terminar, claro, como eu disse, na Copa do Brasil, um passo super importante, uma semifinal. Sim, se você me perguntar se esse seria o objetivo, claro, o objetivo é terminar o ano de uma maneira honrosa. O que vale no futebol é como termina, né? E a gente espera, com esse trabalho de reconstrução, trabalhando com base, fortalecendo, potencializando esses atletas que aqui estão, fazer com que essa equipe evolua ainda mais. Tem demonstrado essa capacidade, de novo, ressaltando muito o trabalho do nosso treinador Dorival Júnior, que está se empenhando muita coisa diariamente, fazendo o seu melhor. Eu tenho conversado com ele sobre isso, né? Dorival, esse trabalho seu, no final, vai ficar muito marcado por tantos desafios que você teve que superar. E ele tem entendido isso e vamos continuar com esse pensamento que o nosso torcedor merece, que a gente honra. Do Angileri, do Maicon e também do Romero. É por etapa. Gostaria, né, se fosse possível, que aí você resolveria tudo num instante. Mas com tranquilidade, como eu te disse, nesse caminho aconteceram algumas antecipações. Agora nós conseguimos. A gente tem conversado um pouco mais com o próprio Angileri. E aí esse processo de renovação não é uma coisa fácil, simples de fazer. É delicado, você conversa, a gente precisa esperar a resposta. Mas a ideia é que tão logo a gente consiga resolver isso.